O Corinthians tá na final da Copa do Brasil e a jornada até a decisão foi muito difícil. Tiveram que fazer viradas, golearam seus rivais, gol nos últimos minutos e lá vai. Então nesse vídeo a gente vai ver a trajetória completa do Corinthians até a final da Copa do Brasil. E se tu já gostou da ideia, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e bora começar o vídeo. E assim, hoje o Timão tá na final, mas a última vez que os caras tinham chegado na decisão tinha sido em 2018, quando ficaram com o vice e perdendo pro Cruzeiro de Arrascaeta. Aí depois disso, nunca mais. Todo ano eles iam sendo eliminados nas oitavas e em 2021 realmente fizeram uma campanha muito ruim. Na Copa do Brasil de 2021, o Corinthians empatou com o Retrô do Pernambuco, só ganhou nos pênaltis e antes de chegar nas oitavas, perdeu e foi eliminado pro Atlético Goianiense. Pois é, só que assim, aquele Corinthians que foi eliminado pro Atlético Goianiense era muito diferente do de hoje, porque depois, naquele mesmo ano, os caras já fizeram contratações muito fortes. Em julho de 2021, contrataram o Juliano e o Renato Augusto, e em agosto chegou o Roger Guedes e o William. Tipo, o time deu um up gigantesco. E pra temporada 2022 também contrataram, como o Paulinho, o atacante Júnior Moraes, goleiro Ivan e etc. Só que tipo, o Corinthians não começou essa temporada com o técnico atual. Quando virou 21 para 22, o comandante do time era o Silvinho. O Silvinho era o treinador do Timão desde o mês de 2021 e teve um trabalho marcado por pressão. Aí mesmo sem ter conseguido nenhuma taça em 2021, ele ficou no comando do Timão e ia liderar a equipe em 2022. Mas se já tava com muita pressão sobre o Silvinho, quando começou o ano, no Paulistão o negócio começou a desandar. Aí logo na terceira rodada do Campeonato Paulista veio a gota d'água. No jogo contra o Santos, o Corinthians foi derrotado em casa. Então a torcida vaiou demais e o Silvinho foi demitido. Aí depois disso, ficaram uns dias sendo treinados por um interino e em 23 de fevereiro foi anunciado o novo técnico do Timão, um português chamado Vitor Pereira. O Vitor Pereira, mano, era um cara de muita experiência que tinha ganhado vários títulos grandes, como o Campeonato Português de 2012 e 2013, levou também o Campeonato Grego de 2015 com Olympiacos e etc. Aí no Paulistão, com um trabalho muito recente, o Timão acabou eliminado pelo São Paulo, mas tinha muita coisa pela frente ainda. Enquanto isso, a primeira fase da Copa do Brasil já tava rolando, mas como o Corinthians tinha terminado o Brasileirão anterior no G6, foi jogado direto pra terceira fase da Copa do Brasil. Então depois de acontecer a primeira e a segunda fase, finalmente chegou a hora do Corinthians estrear no torneio. E o primeiro adversário do time do Vitor Pereira era um que nunca foi um clube de elite, mas podia incomodar: a Portuguesa do Rio de Janeiro. A Portuguesa já tinha eliminado o CRB e o Sampaio Corrêa, que são times tradicionais, então não ia ser tão fácil não. E na sequência desse jogo contra a Portuguesa, o Corinthians ia pegar só pedreira, como o Palmeiras no Brasileirão e o Boca na Liberta. Então, pra poupar jogadores, o Vitor Pereira mandou um time praticamente de reservas. Aí no dia 20 de abril, entraram em campo com o goleiro Ivan, Jô, Rony, etc. E quando começou o jogo, logo aos 1 minuto e meio, Xavier perde a bola na defesa, a Portuguesa consegue ficar no 4 contra 2 e o camisa 10 bate no canto pra abrir o placar. O Corinthians toma o gol no primeiro respiro da Copa do Brasil e começava com o pé esquerdo. Aí depois disso, o Timão tentou atacar mais e teve oportunidades muito boas. Até que aos 44 minutos, Gustavo Silva passa pro meio da área, ela cai pro Jô sozinho que bate e empata. A bola caiu certinho pra ele e só jogou no canto pra terminar o primeiro tempo 1-1. Aí na segunda etapa, o negócio foi bem mais parado. Todos os chutes dos dois times foram pra fora, ninguém finalizou certo e o jogo acabava assim mesmo, 1-1. E a edição desse ano já vinha com uma mudança muito grande. A regra dos gols fora foi tirada. Finalmente! Então, como não tinha mais essa regra, se ninguém marcasse na volta, ela ia pros pênaltis. Então, 20 dias depois, os dois times foram pra Neoquímica Arena, valendo vaga pras oitavas. Aí mesmo com o Corinthians cheio de reservas de novo, eles pressionaram desde o começo e logo aos 7 minutos e meio, numa cobrança de lateral, a bola vai na área, Juliano tenta uma bike e ela cai pra Júnior Moraes balançar a rede. O Júnior Moraes fazia o seu primeiro gol com a camisa do Timão e o Corinthians tava na frente. Mano, olha essa assistência do Juliano, mas sem querer impossível. Aí o Corinthians continuou pressionando e logo no primeiro tempo ainda, Gustavo Silva recebe e manda na área pra Juliano ampliar. 2-0. Ele ficou na cara do gol e só mandou pra dentro. Aí depois disso o Corinthians só não fez mais porque não quis. Teve várias finalizações e chances claras, mas não marcou outro. O juiz apitou o final de jogo e o Timão eliminava a Portuguesa por 3-1 no agregado. Agora estavam classificados para as oitavas de final. E para saber quem ia encarar nas oitavas, ia ser feito um sorteio. Então em junho foi feito esse sorteio para definir os confrontos e o Corinthians podia cair contra qualquer um, como o Flamengo, Atlético Mineiro e lá vai. Aí quem caiu contra o Timão foi justamente o seu rival, o Santos. A vaga para as quartas ia ser decidida no clássico alvinegro. E o Corinthians, quando tava jogando contra a Portuguesa, tava lutando também para chegar nas oitavas da Liberta. Mas agora já estavam classificados e iam mais leves, tá ligado? E mano, até ali o Corinthians não tinha ganhado nenhum clássico em 2022. Todas as partidas contra os seus rivais ou perdeu ou empatou. Então no dia 23 de junho contra o Santos, foram com tudo quebrar esse jejum.
1 e dessa vez com o trio Juliano, Roger Guedes e William. Aí, mano, na ida na arena foi simplesmente uma humilhação. O Timão entrou muito melhor e logo aos 19 minutos já abriu o placar com um chute no canto de Mantuan. Aí depois, aos 27, William toca pra Fagner, que leva pro fundo, passa, ela rebate e entra. O Duqueiroz tentou chutar, mas ela pegou na perna do Juliano pra desviar pra dentro do gol. 2-0. E se o estrago pro Santos já tava grande, aos 42,5 no escanteio, William cruza e Raul Gustavo sobe pra cabecear pro fundo do gol. 3-0 no primeiro tempo. O Corinthians praticamente matou o jogo ali. Aí no segundo tempo, o Santos conseguiu segurar um pouco melhor. Até que aos 31,5 da segunda etapa, a bola cai pra Roger Guedes na área, Renan briga e ela sobra pra Juliano ampliar mais ainda. Virou passeio. Que goleada. E antes de acabar ainda, o Cássio fez uma defesaça impedindo o Santos de diminuir. Então ninguém mais fez e o Corinthians ganhava a ida por incríveis 4-0. O vencedor ficou praticamente decidido no primeiro jogo. A partida de volta na Vila Belmiro seria bem mais tranquila, quase que cumprindo tabela só. E mais, entre a partida de ida e volta, o Timão eliminou o Boca Juniors na Libertadores. Os caras estavam grandões. Enquanto isso, o Santos ainda teve troca de treinador. Pois é. Então na Vila, o Corinthians se preocupou mais em só segurar o placar. Aí quando chegou no meio do segundo tempo e todo mundo viu que uma virada do Santos seria quase impossível, o Cássio tenta tirar a bola com o pé e comete pênalti. Que erro do Cássio. Então Marcos Leonardo foi e cobrou com força pra diminuir. Mas a vantagem do Timão era muito grande. Então o Corinthians passava por 4-1 no agregado e pela primeira vez desde 2018 chegava nas quartas da Copa do Brasil. E quando acabou o jogo, ainda teve um negócio muito bizarro. Um torcedor do Santos simplesmente saiu correndo e foi pra acertar o Cássio. Velho, pra que isso? Óbvio, o cara foi preso. Mas beleza, o Timão tava classificado e o próximo adversário no seu caminho era um que tinha eliminado eles na temporada anterior, o Atlético Goianiense, comandado pelo técnico Jorginho. E né, se o Corinthians eliminou seu rival de uma forma tão segura, muita gente achava que contra o Atlético seria tão tranquilo quanto. E era a estreia também do atacante Yuri Alberto, mas bastou a bola começar a rolar no estádio Antônio Ascioli pra todo mundo ver que o negócio ia ser mais embaixo. O Atlético entrou no jogo com tudo e deu muito perigo desde o começo, até que aos 22 minutos a bola é cruzada, Jorginho chuta e ela desvia pra entrar pro gol. A bola desviou no contrapé do Cássio e o Atlético abriu o placar. E o Corinthians estava pouco inspirado, não conseguiu chegar com perigo no primeiro tempo e na segunda etapa continuaram sem produzir muitas chances. Aí o negócio piorou, porque aos 42 do segundo tempo, o camisa 21 do Atlético recebe na entrada da área e sem pensar duas vezes dá um chutão pra fazer um golaço. Mano, que chute lindo. A bola encobriu o Cássio e caiu no fundo da rede. O Atlético Goianiense vencia a ida por 2-0 e ia com uma vantagem gigantesca pra volta. Podiam até perder por 1-0 que ainda assim passavam. Que complicação pro Corinthians. Pra tu ter noção, na ida o Timão só deu um chute no gol e agora na volta iam ter que fazer 2. Imagina. Então foram pra volta na Neoquímica Arena e na frente de mais de 40 mil torcedores, o Corinthians levantou a cabeça e foi como uma avalanche pra cima. Tudo que não tinham feito na ida fizeram na volta e no primeiro tempo deram chute atrás de chute. Até que aos 41, Renato Augusto cruza pra área e Gil sobe pra diminuir de cabeça. Já deu um alívio, mas ainda faltava um. Então pra segunda etapa o Corinthians foi com o mesmo pique e logo nos primeiros minutos da volta do intervalo, Roger Guedes passa pra Yuri Alberto que leva, chuta no meio das pernas do goleiro e empata o agregado. Esse foi o primeiro gol do Yuri Alberto pelo Timão, quebrou o jejum e o Atlético Goianiense foi se perdendo cada vez mais. Aí alguns minutos depois, o Renato Augusto cruza pra área e Yuri Alberto sobe pra marcar de novo. 3-0 na Neoquímica Arena e o Corinthians virava o jogo. E como se não bastasse, aos 26 da segunda etapa, Renato Augusto passa pra Yuri Alberto, ele fica de cara com o goleiro e manda de cobertura pra fazer um golaço. O Corinthians abria 4-0 e literalmente fechava o caixão. Mano, o Yuri Alberto tava demorando muito pra marcar o seu primeiro gol e fez logo um hat-trick. Que noite! Aí antes de acabar, numa jogada ensaiada, o Atlético Goianiense ainda diminuiu, mas não conseguiu fazer mais que isso e o Corinthians passava por 4-3 no agregado. Que virada! Agora só tava 1-1 adversário de chegar na decisão da Copa do Brasil. E quem apareceu em seu caminho era um que tava numa fase muito boa, o Fluminense. O Fluminense, treinado pelo Fernando Diniz, estava jogando muito bem, tanto que chegou a passar o Corinthians no Brasileirão e antes de encarar o Timão nas semis, meteu 5-2 no Coritiba no Maraca. Ia ser muito difícil e o time do Vitor Pereira não podia cometer o mesmo erro de tomar 2 gols. Então foram pra ida no Maracanã e o jogo começou de uma forma desastrosa. Logo aos 26 segundos de jogo, o Fagner dá um pisão no jogador do Fluminense e o juiz marca pênalti, o pênalti mais rápido de todos. Então o Ganso foi, chutou com firmeza e abriu o placar. 1-0. O Corinthians começou com o pé esquerdo, mas se o Fagner falhou cometendo o pênalti, aos 22 minutos o meio do Fluminense também falhou e a bola caiu pra Yuri Alberto. Aí ele levou,
ficou 3 contra 1, deu um passe incrível pra Renato Augusto ficar na cara do gol e com tranquilidade empatou o jogo. Não sei quem foi mais bonito, o gol ou o passe do Yuri Alberto. Aí depois, no primeiro tempo ainda, o Fluminense até quase empatou com o Cano, mas o Cássio defendeu e foi pro intervalo empatada. E se o jogo começou com o Fluminense abrindo o placar, antes de dar 1 minuto de bola rolando no segundo tempo, o Flu ataca, Gil tira e ela cai pra John Arias, dá um chutaço sem chance pro Cássio. O Fluminense tomava a liderança do placar. Cara, foi um míssil, não tinha como parar essa bola. E diferente do que aconteceu no primeiro tempo, o Corinthians não tava conseguindo empatar de novo. Na verdade, o Flu tava mais perto de ampliar. Aí quando todo mundo achou que o Flu ia sair do Maraca com a vitória, Fagner toca pra Roger Guedes, que domina, leva e bate cruzado pra empatar o jogo. 2 a 2. A bola entrou chorando e agora tudo ia ser decidido na arena. Então no dia 15 de setembro, os dois times foram pra São Paulo fazer esse jogo que valia a vaga na final da Copa do Brasil. E não tinha mais a regra dos gols fora. Então era como se fosse mata-mata de jogo único. Aí os dois times foram finalizando várias vezes de fora da área, não estavam economizando nos chutes. E aos 33 minutos, Roger Guedes passa pra Renato Augusto, que de longe bate colocadinha no canto. Ela até deu uma desviadinha e caiu no fundo da rede. 1 a 0. E depois o Corinthians ainda teve mais chances, mas não marcou e acabou o primeiro tempo em 1 a 0. O Timão ia eliminando o Flu, então o Fluminense ia fazer de tudo pra empatar. Logo de cara, o Diniz já fez 2 substituições e foram atacando mais, só que sempre paravam no paredão Cássio e o Corinthians também respondia com contra-ataques muito perigosos. Então o Flu não conseguia fazer gol e a classificação do Timão por 1 gol de diferença era cada vez mais realidade. Até que nos acréscimos do segundo tempo, Juliano recebe na frente da área, fica de cara pro goleiro e manda no canto pra fechar o caixão. 2 a 0. A classificação tava garantida. Aí antes de acabar, ainda nos acréscimos, Adson cruza rasteiro e Felipe Melo faz contra. Caraca, mano, o Flu realmente desligou. Um final de jogo humilhante pros cariocas. Então o jogo acabava em 3 a 0, 5 a 2 no agregado. O Corinthians eliminava o Fluminense com requinte de humilhação pra chegar em sua 7ª final de Copa do Brasil. Em 8 jogos, o time do Vitor Pereira ganhou 4, empatou 2, perdeu 2 e marcou muitos gols. No total foram 16 feitos, média de 2 por jogo, 7 sofridos e o artilheiro do Timão é o Juliano com 4 gols, seguido do Yuri Alberto com 3. O ataque tá muito bom. Agora só estão a um adversário de serem tetracampeões da Copa do Brasil, mas na final tem outro time muito forte que também quer ser tetra, o Flamengo. Quem será que vai terminar com a taça? Vamos ver. E aí, curtiu esse vídeo? Então compartilhe com seus amigos, comenta aqui embaixo mais 10 vídeos que eu posso trazer, eu vou estar lendo aí os comentários, e se quiser assistir meus outros vídeos, eu sei que tu vai curtir muito, dá uma olhada. Então beleza, valeu e tchau!